Cadinho, vamos voltar aqui em 96. Queria que você falasse de 96, pra gente dar a Copa do Brasil especificamente. Sim. Porque todo mundo lembra daquela vitória contra o Palmeiras. Nós vamos até passar os gols daqui a pouco aí, né, Fabinho? Passar os daqui a pouco, só que antes. Coisa que pouca gente fala. Esse 4x0 com o Corinthians que você falou aí que você foi titular. E teve um 6x2 em cima do Vasco. Correto. Porque é mostrado a turma mais nova que tá vendo a gente agora aí, vê o Vasco cai, sobe. O Vasco nessa fase ruim, que o Vasco hoje virou motivo de piada pra muita gente. Mas o Vasco sempre foi um gigante. Sempre. Não só a força da torcida, que continua grande hoje, mas o Vasco sempre teve times muito bons. Sempre foi um adversário muito difícil de bater. E o Cruzeiro chegou lá em São Januário e simplesmente meteu 6 no Vasco. Então o que vocês lembram dessa campanha aí? Antes da gente falar do jogo final especificamente, que foi histórico. Então, igual eu te falei, o time encaixou muito bem e conseguiu ganhar do Corinthians. E o Vasco sempre foi um time muito grande, né, na época do Eurico Miranda. Sempre teve times muito, muito bons. Porque esse período é um período de safra de muitos jogadores bons no Brasil. Especificamente em São Paulo, Rio, era a base de seleção brasileira. Né? Você vê que vinham alguns jogadores de Minas, no Sul, mas era muito pouco. Base era São Paulo e Rio de Janeiro. Então o Flamengo era muito forte, Palmeiras muito forte. A maioria dos times era muito forte. E a gente conseguiu fazer um resultado histórico lá em São Januário. A gente ganhou de 6x2, jogando muito bem. Aí dali o Cruzeiro começou a ser olhado de diferente. Você vê que a campanha foi excepcional para chegar até a final. Tira o Flamengo na semifinal? E o Flamengo na semifinal era um time muito forte. Era um time fortíssimo. O Romário tinha voltado do Barcelona naquele um ano antes. Sim. Um ano antes, e o time era muito forte. Chegamos naquele estádio lá, o Maracanã, lotado e incrível a torcida do Flamengo. E era Sávio também, que era muito bom jogador. E tinha o Romário. O time do Flamengo era muito forte. E a gente conseguiu passar pelo Flamengo. E passando pelo Flamengo tinha o Palmeiras, que era a base da seleção brasileira. Tinha feito mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Mais de 100 gols no Campeonato Todo Paulista. mundo, é um time que tinha ganhado o Atlético aqui de 5x0, no Parque Antártico de 5x0 pela Copa do Brasil. Enfiou 6 no Santos. Isso. 8 no Guarani, eu acho. Não vou lembrar tudo de cabeça, não, mas é só goleada o time do Palmeiras. Era goleado e realmente o time era muito forte. Realmente o time era muito bom. Fabinho, vamos passando algumas imagens do segundo jogo aí do Cruzeiro e Palmeiras. Você vai comentando em cima, Ricardinho, por favor? Porque, além da atuação de todos os jogadores de linha, teve o Dido também, foi muito importante naquele jogo, né? Vamos soltar aí. Vamos passando a tela, Ricardinho. Aí tá passando algumas imagens do jogo aí. Isso aí né? já foi no jogo em São Paulo, né? Já em São Paulo. Aqui foi 1x1, né? Aqui foi 1x1. Isso aí já tava 1x1 o jogo. Esse jogo já tá. Espera se já tava 1x1, as defesas do Dida, né? Tanto milagre. Quem tira aquela bola dentro do gol? Fabinho, né? Fabinho Gelson ali, né? Fabinho tirou dentro do gol. Esse é um volume de ataque muito forte, né? Meio campo do Palmeiras tinha uma qualidade incrível, né? Isso aí é impressionante. E o Dida era fenomenal, né, cara? O sistema defensivo nosso era muito bom. Era. Você tinha o Nonato que saía muito bem com a bola da zaga pro meio, né? Aí era o Djalminha, né? Já é craque absurdo também, né? Ainda tinha o Rivaldo ainda nesse time. Rivaldo, Luizão. O Luizão. O Miller não jogou, né? Ali era o Reinaldo. O Miller não jogou, parece que eles tinham sido negociados, se não me engano. Na última. Ele não jogou as finais. Miller não jogou as finais. Ver se a gente consegue. Daqui a pouco eu vou passar os gols aí. Porque que negócio, né, Ricardinho? Palmeiras era considerado por todo mundo, praticamente, assim, 99% das pessoas davam o Palmeiras como favorito. Sim. E logo com 5 minutos, um golaço, né? O Luizão fez o gol, né? Acho que o Djalminha tocou, o Rivaldo cruzou e o Luizão fez o gol. Djalminha dá um toque meio. Foi. Isso aí é o gol do título, hein? Esse é o gol do título, né? A Marcelo é sempre oportunista na hora. Marcelo era demais. No lugar certo. Tá louco. E antes disso, você vai lembrar bem, o Palinha teve um lance genial. Dá uma cavadinha, o Veloso estica todo e pega, né? Nonato veio por dentro assim, ele recebeu, dominou de costa tirando e cavou por cima do Veloso. Veloso salvou uma bola incrível. E no final o Veloso soltou e o Marcelo tava em cima do lance, né? O Roberto sempre cruzando bem a bola também. E o Roberto tinha feito o primeiro gol no primeiro tempo, né? Foi. O Amaral, isso aí, valeu, Fabinho. O Amaral embolou ali com a bola ali. O Roberto foi e fez o gol. Cadinho, agora que é pra nós. Claro que é difícil você falar agora depois, essa coisa da gente lembrar o que sentiu no momento, isso é muito difícil, né? Sim. Mas você puxando a memória assim,
que você sentiu durante esse jogo? Porque, imagino para vocês também, claro que não vou falar a palavra surpresa, mas vocês também não estavam assim, contando com esse título, com certeza dele. Como é que foi a emoção de ter conquistado isso aí? A surpresa que foi a festa depois, quando chegou em Belo Horizonte, desfile em caminhão de bombeiro, a torcida tomou conta de BH? Para a torcida e para a imprensa era diferente do que a gente pensava, porque a gente estava com um foco muito grande, porque apesar de ser o Palmeiras ser superior na época, ser o favorito, você entra em campo 11 contra 11. Era essa a nossa conversa. Ali dentro a gente tinha um time bom também. O Palmeiras era melhor, mas a gente tinha um time bom. E a gente jogando o máximo, você ia tendo como uma final, era uma final da Copa do Brasil, uma final de Copa do Mundo, sem até com esse foco, dando mais do que o seu limite, às vezes dá certo. E como deu certo, a gente entrou muito focado, tiveram um volume gigantesco de lances que o Dida fez a diferença, mas a gente estava ali tentando, principalmente a parte defensiva, ser muito sólido. Se a gente conseguisse ter a parte defensiva ser bastante sólida, aguentasse sofrer o suficiente, como a gente aguentou sofrer, sem dar muito balão na bola, tentando jogar, sair jogando, e porque eu sabia que a posse de bola deles era muito boa, um lance Rivaldo de Djalmin podia fazer diferença, como fez bem no início. Você vê que a gente tomou um gol no início e o time não mudou a postura. Se a gente muda a postura, querer empatar o jogo de qualquer maneira, a gente tomava mais gols. E a gente também foi agraciado pelo lance ali do Amaral, que deu a chance da gente empatar o jogo. Depois que empatou o jogo, o Palmeiras sentiu um pouco também, porque a Copa do Brasil antes, se você fizesse gols na casa do adversário, dobrava, né? Critério de desempate. Critério de desempate. Então a gente tinha um foco muito grande, a gente nunca entrou, porque o futebol é muito parelho dentro de campo numa final. Se você desvia um pouquinho a sua atenção, o seu jeito de pensar, pode afetar todo mundo e você perde uma final muito fácil. Não foi o que aconteceu. Chegamos, conseguimos uma vitória surpreendente para todo mundo. Quando a gente chegou em Belo Horizonte, descemos no aeroporto, e a gente foi pro centro da cidade, a festa foi maior do que a Libertadores, pra você ter ideia. A quantidade de pessoas, você tava lá? Eu tava no meio daquela eu sou um pinguinho naquele oceano de torcedor. Era muita gente. Você ter ideia, pra gente sair, pra gente ir embora, a gente teve que ir no carro da polícia pra retirar a gente do caminhão lá, pra gente sair escondido, era um negócio loucura. Cadinho, pra você ter ideia, aquele dia você não conseguia comprar uma água mineral num ambulante, ou entrar numa lanchonete pra pegar uma cerveja, uma água, alguma coisa que fosse, porque não tinha jeito de movimentar. É impressionante. Não tinha jeito de andar no meio das pessoas ali. Eu lembro que eu demorei umas 3 horas para conseguir pegar ônibus para casa aquele dia. Foi absurdo. Aquele título foi absurdo. Foi absurdo. Aquilo foi tudo maravilhoso. Uma comemoração assim, fora do comum. O cruzeirense jamais esquece esse título. E aquele negócio foi o seguinte, isso até hoje acontece, mas hoje com a internet, com sites, com influências, com canais só para cruzeirenses, isso acontece menos. Sim. Mas naquela época, assim, o que via de imprensa, basicamente, era Rio São Paulo. Tinha nossos programas aqui, muito bem feitos já na época, mas a informação grossa vinha de Rio São Paulo. Isso. Então o Palmeiras era campeão, a gente ligou a televisão, e essa coisa foi entrando na sua cabeça, né? Isso. Nós já ligamos a televisão para ver como é que vai ser isso aí, vamos tentar um milagre aqui, porque nunca desacreditamos, mas o Palmeiras ia ser campeão, né? Tal. E que é isso? Aquele dia foi... para saber qual era a goleada que a gente ia tomar, se era 4, se era 3, se era 5, porque o título já tinha feito, parece que tinha montado lugar para fazer a festa do Palmeiras, já tinha feito tudo. Tá fechado até hoje lá, não chegou ninguém. 19 de junho de 96. E até hoje, quando eu encontrei com o Djalmin uma vez desses aí na ESPN, ele falou, até hoje eles sofrem com aquele título. Até hoje eles sofrem. Como jogou bola de Djalmin, né? Aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida nenhuma.